Gostaria que você abrisse em 2 Samuel. Quero agradecer também a Kátia. Primeiro a Deus, né? Por mais uma vez Deus colocar a minha vida em seu coração, para estar adorando a Ele neste lugar e, ao mesmo tempo, pela sua bondade e infinita misericórdia, trazendo uma palavra para a edificação da sua igreja, neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo, e como é bom Deus falar o nosso coração, né? Como é bom saber que Deus está na nossa vida, né? Como é bom saber que estamos debaixo desta graça maravilhosa, seu Espírito nos conduzindo. Quando eu vinha para cá de bicicleta, estava o louvor no meu coração, e eu pensei até assim, sabe? Chegar lá, antes da ministração, vou louvar. Mas acredito que Deus disse assim, você não. Mas o grupo de louvor vai louvar, que você tem uma voz muito feia, meu filho. Aí o louvor foi entoado aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, o mesmo louvor que estava no meu coração. Aleluia, levanto as minhas mãos ao Senhor, derramo o meu coração na sua presença, glória a Jesus, Espírito, né? Eu levanto a mão, acho que eu esqueci até o louvor agora, deu um branco. Encha minha vida com teu poder, mais de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu e em louvor te adorar. Meu coração, glória a Deus, diante do teu altar. Glória a Jesus. Isso me lembra quando saíamos para evangelizar os domingos nesta igreja com a Maria José, não é? As senhoras na presença do Senhor, evangelizando, e quando a gente se reunia na casa de Maria José, a gente louvava, glória a Jesus, esse hino, em espírito e em verdade, glória a Jesus, agradecer assim ao Senhor da glória, glória a Jesus. 2 Samuel, essa passagem eu amo, não é? Quando novo convertido, ao ler essa passagem, no capítulo 6 de 2 Samuel, e vendo a procedência desse rei, a atitude desse rei Davi, eu me questionei no meu coração, não é? Não falei com a minha boca, mas no meu coração questionei, justamente no versículo 14, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que diz, Davi dançava com todas as suas forças. E no meu coração eu perguntei, Senhor, orando ao Senhor, encantado com essa passagem, e perguntei no meu coração a Deus, Davi estava dançando no Espírito? Davi estava te adorando no Espírito? Senhor, se foi isto, me prova, me mostra. E eu fui para a consagração no sábado, de carnaval, estava tendo consagração lá na igreja, de peixinho, e na hora da adoração, da ministração de adoração, todo mundo louvando, engrandecendo ao Senhor, e de repente uma jovem que não está mais no nosso meio, de repente ela adorando, expressando a sua adoração ao Senhor, e ela começou a rodar, começou a pular,
e eu senti a presença do Senhor de uma forma linda e maravilhosa, e chorei na presença do Senhor. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E assim acredito que Davi, nesta passagem, estava adorando ao Senhor com todas as suas forças, saltando, rodopiando, aleluia, em espírito ao Senhor. Tu crê? Vamos ao texto, glória a Jesus. Quem poderia, arruma um copo d'água. Obrigado, glória a Deus. 6, do versículo 12 ao 23, glória a Jesus. Então, avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Diante do Senhor, no Senhor, aleluia. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, aleluia, com júbilo e ao som de trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, presta atenção, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia, glória, saltando e dançando diante do Senhor, vírgula, o desprezou no seu coração. Para que isso? Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. É tudo na presença do Senhor, diga amém. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de quem? Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, aleluia, que me escolheu a mim antes, lapada, do que teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que foste chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, aleluia. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical
filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Pai, eu quero neste exato momento, mais uma vez, Senhor, na Tua presença render graças pela Tua presença maravilhosa neste recinto. Quero Te agradecer também, Senhor, pela Tua doce palavra, e ao mesmo tempo Te pedir, Senhor, ó Deus de bondade, de fidelidade, de misericórdia, que o Teu santo e doce Espírito que habita em nós, como diz a Escritura Sagrada, possa nos dirigir em toda a verdade, somente a verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua verdade, porque sem Ti, Senhor, não conseguimos falar de Ti, Pai. Por isso, neste exato momento, com humildade diante da Tua gloriosa e doce presença, reconhecendo os meus defeitos, as minhas faltas, os meus erros, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, a pregar a Tua palavra e assim edificar a Tua igreja, esta que se encontra neste lugar. E assim o Teu nome na vida de cada crente, ó Deus, em particular, será glorificado. Teu nome será engrandecido, Senhor, em nossa vida. Ó Deus amado, digno de glória, nos dirige em toda a verdade. E assim Teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Existe uma igreja, aleluia, dentro da igreja, aleluia, que irá subir, oh glória, porque eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar nesta noite, sempre eu dou um tema para que a gente possa perceber aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser dito para nossa edificação, para que a gente saia com uma certeza, a convicção no nosso coração daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus deseja em relação à sua igreja, daquilo que Deus deseja em cada crente individual, falando em respeito à sua vontade. Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, e nós precisamos entender a vontade do Senhor e assim colocar em prática a sua vontade, e assim o seu nome será glorificado em nossa vida. O tema dessa mensagem nesta noite: qual a igreja que você pertence? Qual a igreja que você pertence? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja na qual Davi congrega, ou Saul? Tendo em vista a referências da sua filha. Davi ou Saul? Claro que neste tempo a igreja não era estabelecida, eu sei disso. Mas a atitude de Davi leva-nos a crer que esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. Esta é a vontade do Senhor, e sendo a vontade do Senhor para nós, para a nossa vida, esta é a igreja, aleluia, de Cristo. É a igreja que irá subir e glorificar ao Senhor para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Davi foi levantado como rei. Deus usou o profeta Samuel para ungir a Davi quando este era jovem, desprezado pela sua família, pelos seus irmãos. Mas Deus faz uma promessa a Davi, unge a Davi e diz: encontrei um homem segundo o meu coração, este executará a minha vontade, este conhecerá a minha vontade, este levará a Israel, a nação, a me adorar em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Deus tinha rejeitado a Saul e escolhido Davi para ser rei sobre toda a nação de Israel. Glória a Jesus. E aconteceu neste capítulo, no capítulo 5, Davi já era rei por parte de uma tribo. Morrendo Saul, sua família,
os anciões de Israel vieram até Davi em Hebrom, e assim reconheceram que Deus era sobre Davi. Deus era sobre Davi e tinha escolhido para ser rei de toda a nação. E os anciões ungem a Davi, derramam óleo sobre a vida de Davi, sobre a cabeça de Davi. E assim Davi, a promessa de Deus que foi feita lá atrás, há 13 ou 14 anos lá atrás, se cumpre na vida de Davi. Davi toma posse do reinado, une as tribos, unifica Israel. Israel está unido, buscando somente um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, Davi se lembra da arca do Senhor. A arca, mais de 20 anos, estava em determinado local, em determinada cidade, na casa de Obed-edom, na casa de Abinadab em primeiro lugar, depois foi para a casa de Obed-edom. E Davi lembra e traz a arca, faz uma tenda, faz um palácio para sua residência em Jerusalém. Ele toma, no capítulo 5, ele toma Jerusalém, porque estava debaixo dos inimigos, era chamada Sião. Davi transfere para Jerusalém, e ali o centro de adoração a Jeová estabelecido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Davi toma essa cidade, faz uma tenda, não é? Para colocar a arca do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual a igreja que você pertence? Usando a vida de Davi, usando a vida deste rei, que não economizava na adoração, mas adorava a Deus com toda intensidade, adorava a Deus com toda a vontade do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, do seu coração. Todo o seu sentimento era para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a igreja que você... Davi. Primeiro, falho, porém quebrantado. A igreja de Jesus aqui na terra, ela é falha, mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus, quando ela é repreendida, quando ela é exortada, ela se quebra, ela se quebranta na presença do Senhor, porque sabe que Deus é o Deus que chamou ela em Cristo Jesus. Davi era assim, Davi era falho, Davi teve muitas falhas, mas quando Deus usava os seus profetas, exortava Davi, Davi se quebrantava. Pequei contra o Senhor, somente contra ti pequei. Tu és justo quando me julgares, Senhor. Eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, Davi não estava querendo se justificar diante do Senhor. Ele estava reconhecendo a sua natureza, reconhecendo que era pecador e precisava tomar cuidado com os seus pecados, com a sua carne, com a sua velha natureza. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Davi no Salmo 51, versículo 17, ele diz para mim, para você: o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, o Senhor não desprezará. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E não foi assim também na igreja primitiva? Os discípulos também erraram. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores, pois persegui a igreja do Senhor. Ele reconhecia a sua natureza, ele sabia que não podia brigar com a sua natureza. Olhando para Isaías, no capítulo 6, Isaías no capítulo 5, ai das nações, ai daqueles que o juízo do Senhor há de vir. Só ai para o próximo.
Mas quando ele chega no capítulo 6, que a visão é revelada, ele vê a glória do Senhor. Ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em seguida ele diz: ai de mim. Quanto mais prosseguimos em conhecer ao Senhor, quanto mais prosseguimos em conhecer a Deus, aleluia, mais a gente entende a nossa natureza, mais devemos nos quebrantar diante do Senhor, mais necessitamos desse Deus para mudar a nossa vida, para transformar o nosso ser. Nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor para vivermos de uma forma melhor na sua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você lembra de Pedro? Paulo teve que repreender face a face a Pedro, porque Pedro estava sendo hipócrita, dissimulado, e foi repreendido por Paulo. Mas como Pedro era a igreja do Senhor, Pedro reconheceu as suas faltas, os seus erros, se quebrantou na presença do Senhor. Ele não repudiou a repreensão de Paulo, muito pelo contrário, nas suas cartas ele diz: Paulo é homem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual a igreja que você pertence? Aleluia, usando a vida de Davi, falho, porém quebrantado. Oh, aleluia. Não quero brincar com esse Deus. Quero permanecer na sua presença. Quero permanecer sendo cheio da sua presença. Reconheço que sou pecador. Reconheço as minhas faltas. Mas há um desejo no meu coração, no meu interior, de prosseguir em buscar a sua perfeição. Você tem a mente de Cristo. Você sabe no seu coração que o exemplo máximo a seguir é Jesus. Ele é perfeito. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no versículo 9, capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Temeu, se quebrantou na presença do Senhor. Algo está errado. Deus irou-se contra mim. Como virá a arca? Como terei a presença do Senhor? Davi consultou os livros, consultou a lei. Aí ele entendeu que estava conduzindo a arca de forma errada, conduzindo a arca de forma ao mundo. Os filisteus colocaram no carro novo, quando levaram a arca e trouxeram a arca justamente para Jerusalém, para a cidade de... esse nome eu nunca consigo dizer. Capítulo 7 de 1 Samuel, aonde a arca ficou. Louvado seja o nome do Senhor. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca. Ele reconheceu a sua falta, o seu erro. O crente que a Bíblia, este sim, aleluia, permanece honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor com a sua vida. Aleluia. Porque aqui está escrito a direção do Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas é bem da verdade que não conhecemos este livro, não conhecemos a vontade de Deus na sua totalidade. É por isso que somos falhos, mas Deus sempre está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que tem um espírito quebrantado, Deus renova, fortalece, e ele permanece na presença do Senhor. Aleluia. Versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus.
Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, alguém chega para Davi e diz: Davi, a arca que estava na casa de Obed-edom, na primeira levada, não tivemos sucesso. Deus manifestou a sua ira pela nossa irreverência. Mas agora, quando colocamos na casa de Obed-edom, é pertinho de Jerusalém, alguns quilômetros, está dizendo que a casa dele prosperou, os filhos prosperaram a questão financeira, a questão espiritual. Deus prosperou a sua vida, e Davi, sabendo disso, não é? Ele consulta a lei. É assim que deve conduzir a arca do Senhor. É desta forma que deve conduzir a arca do Senhor. Então Davi fez conforme a lei de Moisés, dada a Moisés, de conformidade com a vontade do Senhor. Tirou a arca da casa de Obed-edom, louvado seja o nome do Senhor, e conduziu a arca à presença do Senhor, porque a arca simbolizava a presença do Senhor no meio do seu povo. E conduzindo a arca, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, alegria brotou no coração de Davi, aleluia. E Davi pulou com todas as suas forças, adorando aquele que vive, aquele que está na sua presença, aquele que conduzia Israel. Louvado seja o nome do Senhor, oh aleluia. O seu coração ardia de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, no Salmo 63, que é tido o Salmo de Davi, quando este estava no deserto de Judá, com as suas palavras a gente percebe o fervor de Davi, a adoração que ele exprimia para o Deus vivo e eterno. Ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Oh meu Deus, aleluia. Irmão, a igreja que irá subir é a igreja que ama a presença do Senhor. Ela é falha, é verdade, mas ela ama a presença do Senhor, porque é na presença que ela se quebranta. Ela diz: tem misericórdia de mim, Senhor, sou pecador. Ó Deus, purifica o meu coração. A tua presença leva o crente a se quebrantar na sua presença, na presença do Criador. A igreja que irá subir, ela ama a presença do Senhor, ama a sua palavra, é verdade. Nós temos que ter prazer porque conhecemos o seu caráter através da sua palavra. Mas quando viemos a um lugar como este, um lugar, aleluia, que Deus reservou para a adoração do seu povo, quando este povo está reunido, saindo de casa, Deus, eu quero sentir a tua presença, eu quero ouvir o teu falar. Deus, a tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor. Nem que seja um arrepio, mas eu quero sentir a tua presença. Leva minha alma a ter prazer na tua presença, a ser conduzido pela tua presença, aleluia, a ser levado pela tua presença, Senhor. Oh Deus, a tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro de uma passagem de Moisés, em Êxodo 33. Moisés
indo para o monte orar a Deus e receber assim a lei do Senhor. Moisés passou muito tempo, o povo ficou agoniado, chegou perto de Arão, o irmão de Moisés, faz um Deus para nós adorarmos, porque este Moisés, que nos tirou do Egito, está demorando, não vem mais. E Arão assim, oprimido pelo povo, de repente ele manda tirar os objetos de ouro, de prata, os brincos, e faz um bezerro de ouro, e o povo, é esse Deus que nos tirou do Egito, dando glória a esse Deus, a este bezerro. E de repente Deus diz para Moisés: Moisés, desce, que o povo se rebelou, volta. O povo se rebelou, o povo está em orgia, o povo está em adoração a Baal, voltar o seu coração para o Egito. E Moisés desce, repreende o povo, alguns morrem ali, e Deus diz para Moisés: Moisés, vai para a terra que eu prometi, mas eu não irei com este povo, porque este povo é de dura cerviz, é de dureza de coração, não tem prazer na minha presença. E Moisés arma a tenda, como costumava fazer, diz a passagem bíblica. Oh glória, é o crente que gosta da presença do Senhor, aleluia, particularmente ele busca a sua presença, louvado seja o nome do Senhor. Como costumava fazer, assim Moisés armou a tenda e buscou a presença do Senhor, buscou a direção do Senhor, intercedendo assim pelo povo. E nas suas palavras diante do Senhor, diante da face do Senhor, ele disse: Senhor, tu disseste que achasse graça aos meus olhos, aos teus olhos, tu se agradasse de mim, porém não me diz com quem irá este povo à tua presença, não? Senhor, quero conhecer o teu caminho. Se a tua presença não for conosco, não nos tire deste lugar, queremos a tua presença. Tá bom, Moisés, eu ouvi o teu clamor, a minha presença irá contigo. Aí Moisés, capítulo 33, versículo 18: peço-te que me mostre a tua glória. Aleluia. E Deus respondeu. Olha o que a presença do Senhor faz. E o Senhor respondeu: aleluia, diante de você, Moisés, farei passar toda a minha bondade. Oh, aleluia. Você entende que precisamos buscar a presença do Senhor, para que a bondade do Senhor permaneça sobre a nossa vida. A bondade do Senhor permanecendo na nossa vida, refletiremos a bondade do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. A bondade do Senhor. Aí eu entendo porque Davi, no Salmo 23, falando da presença do Senhor, no versículo 6 ele diz: certamente, sem duvidar, que a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi não estava jogando palavras fora, ao vento. Davi estava falando com experiência de quando Deus ungiu a sua vida, e de lá para cá Deus vem dando livramento a Davi, porque Deus era com Davi. A tua bondade foi comigo, a tua bondade é comigo, a tua bondade será comigo. Eu quero a tua presença. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele disse no Salmo 51: tire riqueza, tire palácio, tire meu reinado, mas não retire de mim a tua presença.
não retire de mim a tua presença. Porque se o Senhor tirar de mim a tua presença, perderei a alegria da salvação. Deus não tira, não tira. Eu sei que o coração quebrantado na tua presença, o Senhor não despreza. O Senhor não vai desprezar. Eu desejo a tua presença. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, sentimento, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está ansioso, está preocupado, como diz Paulo no versículo 6? As nossas petições, as orações, intercessões, seja conhecida diante de Deus, tudo seja conhecido diante de Deus, que a paz de Deus, a presença do Senhor, invadirá o teu coração, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo tranquilidade, para que você possa estar de pé na presença do Senhor. A presença. Oh, aleluia, a presença. Louvado seja o nome do Senhor. Veio uma passagem na minha mente neste exato momento. De repente uma certa mulher, pecadora, fica sabendo que Jesus está na casa de Simão. E de repente, ela toma atitude, leva o perfume mais caro da época. Oh, glória! Ela entra sem pedir permissão, por causa da presença. Ela invade aquele recinto, invade aquela casa, e de repente, nem por um minuto ela deixa de adorar. Ela deixa de expressar a sua adoração, a sua devoção, porque o Santo dos Santos estava ali. A pureza em pessoa estava ali. A sua necessidade se encontrava naquela casa. E ela ora, adora, não olha para os olhos de Jesus, ela não consegue contemplar a pureza dos seus olhos. E de repente ela debruça aos pés do Senhor, chora, molha os pés de Jesus com seus cabelos, aleluia! Com o melhor que ela tinha, ela adorou, ela expressou sua adoração àquele que vive e reina. A sua necessidade, porque Jesus é a sua necessidade. E ela adora. Ela adora. Enquanto isso, quem não ama a presença do Senhor no coração, se ele fosse profeta, sabia que essa que está, essa coisa horrível que ela está fazendo, é pecadora essa mulher. Ela é pecadora. Jesus, ouvindo o que passava no seu coração, voltou-se para a mulher. Oh, glória! Quem adora Jesus, presta atenção. Jesus está ouvindo o teu clamor. Quem ama a sua presença, Deus está ouvindo o teu clamor. Jesus volta-se para ela. Está vendo esta mulher, Simão? Desde que ela entrou, ela não para de chorar. Unge minha cabeça com óleo, com as lágrimas, molha os meus pés e com o seu cabelo. Ela limpa os meus pés e beija os meus pés. Tu não me beijaste, não fizeste nada, Simão. Só crítica. Aí eu pergunto: quem saiu justificado daquele encontro? Olhe que Simão, ele chamou Jesus para jantar, para ter comunhão. Jesus, o Deus eterno, estava presente, mas uma mulher pecadora, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua natureza e vendo em Jesus a santidade divina, a santidade de Deus, ela saiu justificada.
Jesus disse: a tua fé te salvou. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! A presença do Senhor! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi transformada. Aleluia! Porque ela amou a presença do Criador. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E a consequência da presença, a presença na vida daquele que ama a presença do Senhor, a sua palavra, a sua presença. Porque, irmão, Deus é uma pessoa. Os religiosos adoram aquilo que não conhece. Mas a igreja de Cristo conhece o Deus da igreja. Paulo, quando teve encontro com esta presença, aleluia. Na verdade, Jesus teve um encontro com Paulo. Paulo, não é? Todo o seu conhecimento no judaísmo considerou como esterco. Por causa da sublimidade do conhecimento da pessoa de Jesus. Esquecendo das coisas que para trás fica, alcançando cada vez mais, conhecer o poder da ressurreição que ressuscitou o corpo de Cristo, a pessoa de Cristo, através do Espírito Santo. Aleluia! Eu prossigo! Aleluia! Glória a Deus! O que eu vejo mais aqui, nessa expressão de louvor, nessa expressão de adoração, com todas as suas forças, coloque isso no seu coração, com todo o seu ser. Davi adorou. Davi expressou a sua adoração por causa de quê? Por causa da arca. A arca, o objeto? Não, por causa da presença do Senhor que estava sendo introduzido a Jerusalém. O que eu vejo em Davi também aqui? Gratidão. Eu imagino Davi entrando agora no coração de Davi, na mente, no seu sentimento. O Senhor me fizera promessa lá atrás. E Deus está cumprindo a sua promessa na minha vida aqui agora. Sobre toda a nação de Israel. Eu sou rei, porque assim tu quiseste, Senhor. Eu não preciso, como é que eu vou dizer isso? Eu era realmente desprezível. Era rejeitado pela minha família. Mas agora o Senhor me exaltou. Aleluia. Estou nesta posição porque o Senhor assim o quis. E eu sou grato a Ti porque o Senhor me escolheu. Aleluia. Está no verso 21. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu. Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que teu pai e toda a sua casa, mandando-me que foste chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Há uma gratidão no meu coração por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que tem cercado a minha vida, tem protegido a minha vida, que o Senhor fez a promessa, e diante da promessa, o Senhor cumpriu, me sustentou de lá até aqui, e hoje eu adoro ao Senhor, com gratidão no meu coração. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso eu me recordo do Salmo 116. Dizem que esse salmo era de Ezequias, aquele que o profeta Isaías veio trazer
uma palavra dura da parte do Senhor, ajeita a tua casa, arruma a tua casa, tu vai morrer e não vai viver. E ele olhou para a parede, clamou ao Senhor. Aí Deus mandou Isaías voltar e dizer, olha, Deus acrescentou mais 15 anos na tua vida. Ele diz no Salmo 116, que laços do inferno se apoderaram de mim. Tristeza sobre tristeza na minha alma. E no versículo 12, primeiro ele diz, eu amo ao Senhor. Por quê? Porque eles têm ouvido as minhas orações e os meus clamores. E diz, por que ama ao Senhor? Porque eles estavam num quadro depressivo, de depressão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E de repente no versículo 12 ele diz, que darei eu ao Senhor? Você entende que gratidão tem que ser manifestada? Gratidão tem que ser reconhecida por todos à nossa volta. Se eu sou grato ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Se eu sou grato ao Senhor, eu faço aquilo que o Senhor me manda. Se eu sou grato ao Senhor, eu mostro isso como a minha própria vida. Eu sou grato ao Senhor. Ele me escolheu. Era para eu estar no inferno, mas eu estou aqui na presença, na casa do Senhor. E Deus tem feito promessa, tem cumprido a sua promessa em minha vida. Eu amo ao Senhor por tudo que Deus fez em Cristo Jesus em minha vida. Eu sou grato. Eu sou grato ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo exorta a igreja de Colossos, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo. E ele diz bem pequenininho, e sede agradecido. É uma ordem. Sede agradecido. Quando olhamos para Israel, quando o povo foi tirado do Egito, Deus abençoou aquele povo no deserto, supriu todas as suas necessidades. E qual foi o fim daquele povo? Foi destruído no deserto. Mas por causa de quê? Incredulidade, ingratidão, por não reconhecer o que Deus fizera lá atrás. Quando a tua alma quiser sair da presença do Senhor, lembra do Salmo 103, escrito por Davi. Repreende a tua alma, exorta a tua alma, para lembrar de todos os benefícios para contigo que Deus tem outorgado a você. Aleluia! Repreende o teu ser, para não sair da presença do Senhor, para continuar crescendo em gratidão ao Senhor. Porque a nossa alma é tendenciosa a sair da presença do Senhor, a deixar de ser grata ao Senhor, a esquecer de todos os benefícios para conosco. Gratidão. Mas isso tem a ver com a presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a igreja que você pertence? Ao crente Davi? Ou de Saul, que rejeitou? A discípula de Saul estava rejeitando a alegria de Davi, a gratidão de Davi para com seu Deus. Ela era seca, vazia da presença do Senhor. Não conseguia enxergar o que Deus fizera na vida de Davi. E olhe que ela estava sabendo, porque era viva no tempo que Davi era perseguido pelo seu pai. E Deus cumpriu a sua promessa. Mas elas permaneceu olhando pelos olhos da carne. E quando olhamos pelos olhos da carne, rejeitamos aquele que está cheio da presença do Senhor. Aleluia. Só crítica. E quando percebemos que o nosso coração está criticando, a gente tem que olhar para Deus como Isaías olhou, para que venha uma luz no nosso interior e dizer: ei, você está pecando.
Você não sabe o que a presença faz. O que a presença do Senhor pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher. Não critique. Oh, glória. Ame a presença do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. A igreja queria subir, a igreja que é grata. Segundo. Quarto. Que se alegra no Senhor. Independente da circunstância, olhando para Davi, a promessa estava sendo cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Estava introduzindo a presença do Senhor em Jerusalém. Deus era com Davi, dando-lhe vitória, só vitória, só vitória, só riqueza. Mas no Novo Testamento, não é? Você foi chamado para padecer pelo nome do Senhor, diga amém. E diante da adversidade, da tribulação, não importa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A presença, não se esqueça da presença. Cultive a presença. Oh, aleluia, ame a presença. Lembra de Paulo? Capítulo 16. Fazendo a vontade do Senhor. Estando na direção do Senhor, vá para Macedônia. Uma visão foi trazida para Paulo por Deus, e Paulo obedeceu àquela direção e foi para Macedônia. Chegando lá, libertou esta mulher que estava cheia de capeta, e por causa disso deu prejuízo, não é? Aos comerciantes daquele lugar. Paulo foi preso, Paulo foi machucado, Paulo foi humilhado. Poxa, Senhor, fazendo a tua vontade, na tua direção. Cadê a igreja de Filipe? Cadê a igreja dessa cidade? Senhor, foi. Não. Tem uma música aí que diz que Silas, que estava com Paulo, ele murmurou. Paulo, não sei a música como é, mas como ele estivesse murmurando, se queixando. Não é? Alguns conhecem a letra dessa música. Mas não foi assim. Porque a presença do Senhor era com Paulo e Silas. E eles de noite oravam, adoravam ao Senhor. E Deus moveu o lugar. Vidas foram salvas naquele lugar. A igreja em Filipe foi fundada na Macedônia. E Deus foi glorificado no sofrimento, na humilhação de Paulo. Por causa da presença. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse Paulo era fora de normal. Você lembra em 2 Coríntios capítulo 12? O espinho na carne doía, né? Paulo orou 3 vezes ao Senhor. Estava incomodando Paulo. Estava deixando Paulo inquieto. Mas quando ele soube que o espinho na carne era permissão do Senhor, diga amém. O espinho na carne é permissão do Senhor. Aleluia. Para que a presença sobressaia na tua vida, diga amém. E ele disse assim, versículo 9, capítulo 12, 2 Coríntios, então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois mais me gloriarei. O espinho na carne não trouxe sofrimento, tristeza na vida de Paulo. Trouxe sofrimento, mas não trouxe tristeza na vida de Paulo. Porque ele diz, mais ainda me gloriarei no Senhor. Porque eu sei que esta é a sua vontade. Eu tenho prazer na fraqueza, nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 24, na parte A, diz assim, agora me regozijo mais, me regozijo nos meus sofrimentos
por vós. Deus está no controle da tua vida. Tudo que você passa nessa terra, Deus está aproveitando para a glória dEle. E para a edificação daquele que está à tua volta. Deus sabe trabalhar. Por isso que Paulo disse, eu me alegro no sofrimento. Porque o poder de Deus, o poder da ressurreição habita em mim para a glória do Senhor e para a edificação da casa do Senhor. Quanto mais sofrimento, mais Paulo era usado por Deus. Aí você entende. Quando vai tudo bem na vida do crente, o crente só bem, só prospera, só vitória. Zero da presença do Senhor. Mas por causa desta presença na tua vida, assim como era na vida de Paulo, por causa da presença do Senhor, os sofrimentos chegam. Satanás age na nossa família, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho. Mas saiba de uma coisa, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama o Senhor. É por causa da presença. Não é só aquele que ama a presença, que é grata ao Senhor, que se alegra no Senhor, mas é aquele também que serve. Você viu no texto que Davi estava com a estola sacerdotal? Não era o traje do rei. Talvez por causa disso o Mical criticou, porque ele estava simples. Aleluia. E eu vejo duas coisas aqui para encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele servia toda nação, abençoando a toda nação. Ei, a presença do Senhor é na tua vida para que você venha servir ao Senhor e servir uns aos outros. Deus quer isso da sua igreja. Tem muita gente acomodada. Tem muita gente parada. Poucas pessoas trabalhando para o reino. Poucas pessoas servindo a igreja. Davi não. Ele tirou a sua roupa real, negou, acredito que negou até mesmo a sua posição, dizendo que o Rei dos Reis é o Senhor. E ele servia uns aos outros. E eu me lembro de Epafrodito, você lembra? Filipenses capítulo 2, rapaz, chega a dar angústia no nosso coração quando a gente vê a atitude de servo daquele homem. Quase morreu por causa do Evangelho de Cristo. E Paulo no capítulo 2, aleluia, versículo 30 diz assim, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispõe a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aleluia. Além de tomar atitude em ser o enviado para levar a oferta para Paulo, porque esta igreja em Filipe, não é? Supriu as necessidades de Paulo financeira, não uma, duas, três, muitas vezes, mesmo com a sua pobreza, mas sim estava ajudando o ministério de Paulo, que Deus tinha confiado a Paulo, o ministério da palavra. Glória a Deus. Epafrodito se colocou na brecha. Eu vou levar Paulo, sabendo que poderia correr perseguição, poderia ser maltratado, mas mesmo assim ele foi. Ele deu a sua vida para servir a Deus e servir a Paulo. E assim a presença do Senhor está na nossa vida para servir a Deus e servir uns aos outros. Todos. Porque a palavra diz, em 1 Coríntios capítulo 2, no último versículo, que individualmente Deus distribuiu dons à igreja como lhe apraz. Individualmente, um a um. E é para você colocar em prática e servir ao Senhor, servir à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, tem muita gente parada que poderia estar cooperando na obra do Senhor. Tem talento maravilhoso. Tem muita gente não é encrencada com o pecado. Sabemos que tem um talento maravilhoso que Deus tem dado.
dons maravilhosos para servir a igreja melhor, para que a igreja possa crescer saudável na presença do Senhor. Ninguém fica de fora. Ninguém. Tem a presença? Sirva. E por último, humildade. A humildade de Davi nesse texto é tremenda. Preste atenção. Me humilharei. Jesus diz, aquele que se humilha será atitude de humilhação. Atitude de humildade. E é interessante que Paulo diz na carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tentem vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você entende? Quem tem a presença sabe que deve trilhar o caminho da humildade, porque o sentimento que esteve em Cristo, este mesmo sentimento, pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo, está em você. Dê ouvido à presença do Senhor, a sua palavra. Oh glória, mesmo sentimento, Cristo, Deus em Cristo, colocou dentro de nós este sentimento que havia em Jesus. E nós devemos trilhar este caminho de humildade. Diz um certo escritor, a humildade promove a unidade. Vou repetir para gravar no coração. A humildade promove a unidade. Paulo diz em Efésios, depois que ele fala, ele doutrina a igreja, ele ensina a igreja, do capítulo 1 ao 3, no capítulo 4 ele diz, andei. Coloque em prática. E no versículo 3 ele diz, se esforçando para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforçando para preservar. Preservar é aquilo que já está, que Deus em Cristo conquistou ali na cruz do Calvário. Uniu uns aos outros para a glória do Senhor. Preserve, se esforce, perdoe. Não permaneça insatisfeito com o ponto de vista, rasgue o seu coração dentro do Senhor, limpa o meu coração, Senhor, para que a unidade seja preservada. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui termina a mensagem do Senhor esta noite. Glória a Jesus.